Começa agora o programa Papo Legal. O programa Papo Legal. Edição e produção Alex Carlos. Sonoplastia Rony Santos. Esporte Toinho do Bairro Novo. Em 5 segundos no seu rádio. E com transmissão ao vivo pelo Facebook, @acorda.com.br. Você confere informações e um bate-papo legal. Olá, muito bom dia a todos, iniciando mais um Papo Legal aqui pela sua Rádio Progresso FM 87,9, pela Rádio Voz Missionária 93.1 e pela Rádio Sucesso FM 87,9. Hoje, sexta-feira, e a gente vai ter um papo muito legal com o Pepero Caldas, que é jornalista, já está aqui com a gente, e com o William Souza, que é advogado, e a gente vai estar falando aqui sobre fake news, sobre o que pode e o que não pode nessas eleições de 2018. Antes de iniciar esse papo, a gente vai passar a agenda dos candidatos ao governo do estado do Maranhão, para você ouvinte aqui do Papo Legal e também que está ligado pelo Facebook. Vamos lá, Rony. Vamos aí para a agenda dos candidatos. Vamos começar por quem, Rony? Tu que está aí, vamos começar por Maura Jorge. Vamos começar aqui pela candidata Maura Jorge. Sexta-feira, hoje, Maura Jorge, ela vai iniciar aí a sua campanha hoje na cidade de Imperatriz com uma carreata a partir das 14 horas. Às 16 horas e 30 minutos, Maura Jorge irá se reunir com lideranças no município de Açailândia e às 20 horas, reunião com o vereador e outras lideranças em Imperatriz. No sábado, Maura Jorge, ela vai estar encaminhada em Davinópolis, vai estar também inaugurando o comitê da candidata a deputada estadual Mariana e vai estar em carreata no município de Governador Edson Lobão e finalizando uma caminhada no sábado na Grande Bacuri. No domingo, ainda Maura Jorge aqui na sua agenda, vai estar em visita às feiras em Imperatriz, Bom Sucesso, Vila Lobão e Mercadinho. Vamos agora para a agenda de quem, Rony? Vamos agora para a agenda do candidato Roberto Rocha. O candidato hoje estará a partir das 18 horas em Timon, lançamento da candidatura de Alexandre Almeida ao Senado. O local do evento será o Mega Uau Eventos, no bairro Formosa. No sábado, ele estará a partir das 17 horas em Codó, lançando a candidatura do deputado federal de Chiquinho do CA. No domingo, ele vai estar a partir das 9 horas em Arari, início de uma carreata lá naquele município. Quem é a próxima figura aí, Rony? Vamos lá. Vamos agora para a agenda de Flávio Dino. Vamos começar aqui. Hoje, Flávio Dino vai ter ato político em Santo Antônio dos Lopes. Vai ter uma caminhada a partir das 11 horas em Aldeia Altas, já deve estar em Aldeia Altas, né? E 12 horas e 30 minutos, uma reunião em Duque Bacelar. À tarde vai ter uma carreata em Buriti. Depois vai para Caxias. E no dia 1º, sábado, o Flávio estará em Dom Pedro, uma caminhada em Barra do Corda, isso pela manhã. À tarde ele vai estar em Santa Luzia do Paruá. De Santa Luzia do Paruá, ele vai para Presidente Médici e vai para a cidade de Maranhãozinho. Depois, fechando aí o sábado, uma carreata em Governador Presidente Médici. Muita coisa aqui, Nunes Freire, Presidente Médici, vai passar para o Maranhãozinho e fechar aí com o governador Nunes Freire. Quem é a próxima pessoa? É a Rosiana, não é isso, Rony? Vamos aqui. Rosiana iniciou sua agenda nessa sexta-feira, aqui no município de Igarapé do Meio, a partir das 10 horas da manhã. 12 horas ela vai para Olinda Nova, 14 horas estará em Matinhas
E à noite, né, a partir das 16 horas, vai ter uma atividade em Viana, encerrando com um comício. A gente gravou um áudio, né, de um pedaço, de um trecho do discurso de Rosiana, e a gente vai soltar aí para você. Muito bem, aí você ouviu um trecho do discurso de Rosiana aqui no município de Igarapé do Meio, que já, né, pegou voo aí para retomar aí em outras cidades sua campanha. Vamos agora falar com o Rony, que é o blogueiro lá do município de Santa Rita. Solta o áudio do Rony aí. Rony, soltando o áudio do Rony. Falta de transporte no Conselho Tutelar do município de Bacabeira. Um jovem da cidade de Bacabeira, que fica a 70 km da capital São Luís, postou um vídeo em sua rede social, onde ele, em frente ao Conselho Tutelar da cidade, fez uma grave denúncia sobre a falta de transporte para auxiliar os conselheiros em suas atividades. Segundo o vídeo, o rapaz conhecido como Bruno da Natura já havia ido ao local por 3 vezes e o carro que estava para ser usado pelo conselho estava com a marcha quebrada. O carro está com 3 dias que não funciona, a marcha não está funcionando do carro do Conselho Tutelar. Eu quero pedir para vocês na rede social que denuncia, porque o Conselho Tutelar merece respeito. Então o Conselho Tutelar não tem um carro para atender uma criança em Gameleira. Eu estou com 3 dias que eu venho aqui pedir, solicitando, a família está até pedindo um apoio. O que nossa equipe apurou foi que não existe, por parte da administração municipal, um transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção e segurança da sede de todo o seu patrimônio, mesmo a Resolução 170 do CONANDA de 2014, afirmando que cabe ao município conceder o transporte para o serviço. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Elias Teixeira, ele vai entrar com uma indicação para que a prefeita Fernanda Gonçalo consiga o transporte para o conselho. Eu sou Rony Cardoso, diretamente de Santa Rita, para o programa Papo Legal com Alex Carlos.
Mais informações no www.ronicardoso.com.br. Muito bom aí você com as informações com o Rony lá do município de Santa Rita. Rony que está contribuindo bastante aqui com o programa Papo Legal. Deixa eu mandar um abraço aí para o pessoal lá do município de Pio 12, o pessoal também que está ligado com a gente, o pessoal do povoado Goiaba, aqui de Igarapé do Meio, povoado Laje Comprida, povoado Fazenda Nova 1 e 2, Fazenda Nova aqui do lado de Igarapé do Meio e a Fazenda Nova 1 que é, né, o lado lá de Pio 12 e outros povoados também que estão ligados aqui conosco através da Voz Missionária FM 93.1. Abraçar também o pessoal da Sucesso FM lá em Boa Vista do Gurupi. Muito obrigado por ouvir o programa Papo Legal. Deixa eu mandar um alô para o Toninho do Bairro Novo, que segunda-feira, Rony já disse, né? Cedo ele vai estar aqui com a gente. Toninho que, né, passou aí acho que mais de 30 dias adoentado da perna e já está até jogando bola. Vai estar com a gente aqui, tá? O Zico, que está sentindo falta aí do Toninho para falar de esporte, né? Falar em esporte, nós tivemos ontem mais um jogo da seleção administrativa aqui do município de Igarapé do Meio e a seleção não se saiu bem, ela perdeu por 2-1 para o time lá de Riachão. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vem aqui com o papo com o jornalista Pepero Caldas e com o advogado William Souza. O acesso com a velocidade que você merece, a gente tem com HCnet. HCnet, desfrute da melhor internet da região. Suporte técnico especializado com profissionais capacitados. Atendimento de qualidade num ambiente diferenciado. Internet, fibra ótica e via rádio. Temos os melhores planos para você ficar sempre conectado. Sem franquia de dados, garantia de banda larga contratada. HCnet. Contatos 3653-9716 e 98265-0900. Rua dos Operários 627, Nova Santa Inês. E acesse nosso site www.hcnet.com.br. HCnet. Gás Vitória, distribuindo gás para toda a região. Aqui fazemos entrega a domicílio, instalamos, testamos se há vazamentos ou qualquer tipo de avario. Temos também água mineral, Mar Doce e Ilha Bela. Vendemos nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Na hora de economizar, compre no Gás Vitória. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 6 da tarde e nos domingos e feriados de 7 ao meio-dia. Telefones 3376-1010, 98866 7183 e 99188 7555. Estamos localizados na BR 222, número 864, Gás Vitória, o gás da sua economia. Olha o gás! Vem aí, em Igarapé do Meio, a loja que você esperava. Magazine Paixão, a melhor opção para as suas compras em móveis, eletros e utilidades para a sua casa. Menores preços, maiores facilidades e o melhor atendimento. Magazine Paixão, você sempre em primeiro lugar. Breve, em Igarapé do Meio. Aguarde. De volta aqui ao Papo Legal. E a gente vai bater agora o papo, né, mais que legal aqui, com o Pepero e com o William, que é advogado. Não dá para botar aqui um pouco, Rony, aqui para a gente, mas virado assim, não dá para... Eu tenho que falar com ele, não sei se ele vai estar me ouvindo aí. Vamos aqui começar com o Pepero. Bom dia, Pepero. Bom dia, Alex. Bom dia, você que está nos ouvindo pela Voz Missionária em Pio 12, o pessoal do Sucesso FM e Boa Vista do Gurupi, e você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Um bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. Eu espero contribuir de forma positiva para esse assunto que é fake news. Muito bem, e vamos ver aqui o advogado, William, vamos ver se ele já está aqui com a gente, já pode ouvir a gente. Bom dia, William.
Tá aberto o áudio dele? Bom dia, William. Nada ainda, né? Vira só pra cá. Não dá pra virar. Ô, William, bom dia. Mas ele tá na linha? Confere aí, ó. O áudio tá aberto dele aí. Enquanto o Rony conserta aí, né, dá um jeito aí, vamos aqui com o Pepeiro. Pepeiro, vamos começar o seguinte. Para quem está ouvindo, você que está ouvindo a gente, ouve-se muito falar na TV, fake news para cá, fake news para ali. O que é fake news, Pepeiro? Vamos começar por essa pergunta. O que é isso? É uma boa pergunta. Inclusive, a fake news hoje não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. É um tema que está sendo, inclusive, motivo de estudo, caso de estudo para a ciência e tudo, sobre as consequências disso. Então, fake news é uma palavra, já dá para saber que é em inglês, fake news, e que, numa tradução para nós, são notícias falsas, né? Notícias mentirosas, tendenciosas, né? E, de forma bem simples, é isso. Muito bom. Agora vamos aqui com, eu até errei aqui o nome, é o Wilson Souza, é advogado especialista em Direito Constitucional pela Faculdade Damásio de Jesus e Direito Eleitoral pela Universidade Federal do Maranhão e assessor jurídico do município de Carolina. Bom dia, doutor. Bom dia. Confere aí, vê se está aberto direitinho aí, o canal, está tudo abertinho para sair aí. Ô Wilson, bom dia. Bom dia, Alex. Opa. Bom dia, ouvintes, internautas da Rádio Bagaça FM. É um prazer conversar com vocês. Tá ouvindo bem a gente aí? Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente já está aqui com o Pepeiro, que é jornalista, não é? E contigo agora, que é advogado, que a gente vai travar esse debate aqui, esse papo, acerca de alguns assuntos, para tirar dúvida, né, dos ouvintes aqui do Papo Legal. Tá certo. Bom dia ao companheiro Pepeiro Caldas, participante desse debate. Tá bem. Bom dia, Wilson. É um prazer enorme falar com você e que bom que você está participando com a gente para nos trazer todo esse know-how jurídico que a gente precisa muito mais ainda nos dias atuais, né? Obrigado mesmo. Obrigado a você. Wilson, vamos começar a tirar a dúvida dos nossos ouvintes acerca... a gente viu algumas mudanças, né? O que mudou nessa eleição para a eleição anterior? O que mudou hoje? Olha, nessa eleição de 2018, temos como principal mudança a vaquinha virtual. É a novidade dessas eleições de 2018, que não é nada mais do que um financiamento coletivo. Essa vaquinha, ela veio como resposta ao fim das doações empresariais. Essa vaquinha ela foi aprovada em 2017, com a mini reforma eleitoral. Certo. Então, essa é uma das mudanças, que é a questão da contribuição para os partidos, para o candidato em si, não é isso? Isso. E Certo. também o fato de não ser mais possível doação por pessoas jurídicas, somente por pessoa física. Certo. Outra, eu acho que o pessoal está achando estranho também, Wilson, tá tudo silêncio, a gente não ouve carro de som, a gente não ouve mais aquele barulho que a gente ouvia nas ruas. Estou ouvindo direito? É a questão do... A gente tá muito quieto as ruas, né? A gente não tem mais aquele barulhão dos carros de sons. Assim, esse é um ponto importante. Apesar da nova lei não proibir o carro de som, ela restringiu seu limite. Ou seja, o carro de som agora só pode ser usado apenas nas carreatas, caminhadas e passeatas ou durante as reuniões e comícios.
Tá, deu uma interferência no meu áudio, mas eu entendi aqui. Só pode se usar em carreata e nas caminhadas, né? Teve um candidato, o Wilson, que veio aqui no Papo Legal, que ele sorriu demais, né, por conta dele ser deficiente físico. Ele disse que ele é o único candidato do estado do Maranhão que vai poder andar 25 horas dentro do carro de som falando para o povo, porque disse que o candidato, ele pode, dentro do carro de som, né? Sim. Ele pode, né? Aonde você vê um carro de som, certamente o candidato estará lá, hein? Certo. Então, esse candidato, ele pode, se ele estiver dentro do carro de som, ele pode tocar a música dele dentro do carro de som, nesse sentido pode. Pode sim, pelas condições dele de mobilidade, sim. Mas, se eu, por exemplo, eu sou um candidato, eu estou bonzinho. Aí eu digo, rapaz, eu quero andar, quero soltar o meu som. Eu posso, dentro do carro de som, soltar a minha vinheta, minha música, meu jingle? Não tem alguma restrição com isso? Explica melhor pra gente aí. Aí, nesse caso, não. Só nas carreatas, caminhadas e passeatas. Mas, peraí, vamos recapitular. O candidato é deficiente físico, que veio aqui na rádio, né, o Batista Axé. E aí ele disse que, nesse ponto, ele poderia... dentro do carro de som, soltar a música dele, ele poderia pedir voto com o carro em movimento, né? Eu, que não tenho nenhum tipo de deficiência, sendo candidato, eu posso fazer a mesma coisa? Não. Ou só para quem tem esse... Isso. A Justiça Eleitoral, ela abre uma brecha com relação a pessoas que têm a mobilidade reduzida. No caso, esse candidato. Certo. Porque o carro de som vai ser a forma de locomoção dele. Então, nesse caso, faz parte do seu deslocamento. Bem esclarecido. É muito assim, a gente observa que a lei eleitoral, ela é um pouco complexa. Se a gente não ficar atento, a gente acaba... Porque, na verdade, a Justiça Eleitoral, como a Justiça que tem um poder normativo, que ela fica alternando, tem certas ocasiões que o tribunal vai decidir, vai julgar conforme o caso concreto. Entendi. Então, o entendimento dos tribunais, principalmente com relação a esse ponto, nos julgados recentes de 2017, principalmente, que no caso do candidato com deficiência, ele pode se valer dessa forma pelo fato de ter essa dificuldade de mobilidade. Gostaria de fazer uma pergunta para você, Wilson. O eleitor, ele pode usar jingle por conta própria em seu veículo? Ele pode colocar, andar na rua? A gente vê hoje muito essa questão de paredão, som potente. Ele pode utilizar isso? Olha, com relação à música de campanha, essa música só pode ser usada durante o comício e as carreatas, mas o carro de som tem que ficar parado. Eu não posso realizar um comício com carro de som em movimento. Ou seja, ele tem que ficar parado e somente a música do candidato que pode ser tocada. E o discurso dos candidatos. Não pode haver outra música fora a música do candidato. Não pode, por exemplo, o estilo de forró, qualquer outro gênero, durante o comício. Tá, mas, por exemplo, eu tenho meu som, eu tenho meu carro tem um sonzinho. E aí eu estou parado na porta da minha casa, eu não posso botar um jingle do meu candidato? Olha, pela legislação eleitoral não pode. Você será eu sou o cidadão. Isso. Você será notificado sobre isso e você tem um prazo de 48 horas para se adequar. Caso persista, você será multado. Onde que o meu candidato tem prejuízo nisso? Não entendi. Por exemplo, eu vou ser notificado enquanto eleitor, correto? Isso. E o meu candidato? Ele vai ter algum prejuízo nisso? Depende. Se o candidato tinha conhecimento disso, que você estava usando o carro de som, sim. Mas se não for de conhecimento do candidato, o candidato não pode ser responsabilizado. Muito bem. E sobre a questão de propaganda visual? Cartazes, outdoors, sobre bandeiras, bandeirolas, essas coisas. O que é o limite hoje? O que é que não pode? Hoje, os outdoors estão proibidos. Com relação a bandeiras, elas podem ser
elas podem ser usadas, inclusive, em via pública, retornos de avenidas, desde que não atrapalhem o andamento dos carros e nem dos pedestres. Existe um limite de tamanho para a bandeira? Olha, o limite hoje da bandeira é 4 metros quadrados. E o cartazinho? Pintura também não pode, né? Não entendi? Pintura em muro, isso ainda pode ainda? Não, pintura, inscrição não pode em muro. O que pode colocar em muro é o cartaz do candidato, ou então adesivo. Mas respeitando o limite de meio metro quadrado. Certo. Vamos aqui para o Pepeiro para falar sobre a questão de fake news. A gente volta já já contigo aí. Pepeiro, eu recebi um vídeo e olhei em alguns status de algumas pessoas, o pessoal falando sobre a apreensão de veículo. A gente sabe que um dos candidatos ao governo do estado, né, foi rifado por conta de apreensão de motocicletas. E aí está havendo uma ação da Polícia Rodoviária Federal, e essa ação, as pessoas estão começando a dizer que é associada ao candidato. Aí a gente vem para a questão do fake news. Entra nesse rol aí o fake news, Pepeiro? Olha, nesse período agora, é um período muito delicado, sabe por quê? Quando se trata de fake news, eu só gostaria de falar, a autoridade, rapidinho, isso existe há muito tempo. Certo. Desde a Roma Antiga, da Grécia Antiga, isso sempre existiu. Só que imagina, naquela época nós não tínhamos esse volume enorme de informação que temos hoje. Nessa época eu conhecia como fuxico, fofoca. Fofoca. Por que é chamado de fake news, né, as falsas notícias? Porque essas informações são produzidas de uma forma bem semelhante ao formato das notícias oficiais, né? As notícias que são o produto, a matéria-prima do jornalismo, né? São as notícias. E o pessoal ele tem sites especializados nesse assunto, pessoal que trabalha especificamente com esse assunto de criação de notícias tendenciosas e mentirosas no formato jornalístico. Digamos assim, o texto, né? Ele vem muito semelhante e aí isso gera uma credibilidade e as pessoas que não se atentam para isso saem compartilhando e compartilhando. Nesse período agora de eleição, isso acontece muito por quê? Porque o aspecto político, por muito tempo, a mentira sempre foi atrelada à imagem do político, do personagem político. E atualmente os grupos eles ficam jogando um para o outro, criando assuntos tendenciosos ou até mentirosos sobre o outro lado. E isso vai acontecer muito nesse período. Eu não posso dizer especificamente, nesse caso, se isso é uma fake news ou não. Mas tudo nos leva a crer que sim. Né? Primeiro porque a Polícia Rodoviária Federal ela é um órgão ligado ao governo federal. Né? Então, já não é a questão de Estado, enfim. É preciso muito, muito, muito bom senso, você que nos ouve nesse momento, que é responsabilidade, né? De apurar, de ler um pouco mais essas informações. E a partir de agora, a gente vai ver e ouvir muitas coisas de fake news, infelizmente ou felizmente, não sei. Doutor, fala pra gente aí, tá com a gente ainda aí? Oi. Fala pra gente aí essa questão dos fake news, aonde o cidadão que reproduz essa informação, que passa adiante, qual o prejuízo que ele pode ter repassando esse tipo de informação? Tá. Foi nisso que eu gostaria de dizer que os fake news já estão causando um impacto nessas eleições de 2018. O número de representações no Tribunal Regional Eleitoral está cada dia crescendo, onde os partidos, coligações, candidatos estão procurando a retirar dessas informações, dessas notícias falsas das redes sociais. O uso do fake news, podemos dizer que é um eficiente mecanismo para elevar o alcance da informação e, como consequência, enfraquecer candidaturas. E o cidadão... Agora, com relação
a sua pergunta, Certo. pelo fato do fake news ser ainda um fato recente, o Brasil ainda não tem uma legislação específica para punir quem produz ou compartilha notícias falsas, sem embasamento, as chamadas fake news. Mas isso não quer dizer que os autores ficarão livres dessas responsabilidades. Hoje, no nosso ordenamento, hoje, na nossa lei, temos vários dispositivos que podem amparar e punir esses autores, tanto na esfera civil como criminal. Na esfera criminal temos os crimes contra a honra, que é a injúria, difamação e calúnia. E na esfera civil, o réu, a pessoa que se sentir prejudicada, pode buscar uma indenização por danos morais desse tipo. Doutor, mesmo que a pessoa ela viu ali, ela disse, vou reproduzir, porque ela tem aquilo como certeza. Mesmo que ela tenha como certeza, ela reproduziu, ela pode ser penalizada assim mesmo? Olha, o fake news, ele só existe principalmente por causa dos internautas menos atentos. São aqueles que são os que não têm cuidado de verificar a informação, se é verídica ou não. E acabam compartilhando essas notícias, inclusive nas suas redes sociais. Por isso que eles também podem responder. Porque a gente vê que as consequências são enormes, né? As consequências que partem desde eu não me recordo agora, doutor, se já está tramitando, já foi concluída ou se falta sancionar a lei Fabiane Maria de Jesus, que é aquela senhora lá, né, de Guarujá, no interior, na periferia de Guarujá, em 2014, 3 de maio de 2014, foi linchada, porque a imagem dela foi divulgada acusando-a de raptar crianças e tudo. E a comunidade matou essa mulher e até eu tenho pouca informação, confesso, em relação a isso, mas parece que há um projeto de lei já tramitando, discutindo para essa questão específica, né? Com certeza. Esse projeto existe, mas ainda está em tramitação no Congresso. Sim. Agora, é bom ressaltar que se essa divulgação de notícias falsas ocorrer em época de eleição, visando desqualificar um candidato, partido ou coligação, aplica, nesse caso, a Lei 12.800 de 91 de 2013, que é a mini-reforma eleitoral, que inclusive há a previsão de pena de detenção. Muito bem. Muito bem, você ligado aqui no Papo Legal, a gente está batendo um papo aqui com o advogado Wilson Souza e com o Pepero Caldas, que é jornalista. Pepero, como é que eu vou identificar? Porque é muito difícil você saber identificar o que é fake news, o que é a verdade da mentira. Vou usar essa linguagem mais comum, né? O que é a verdade, o que é fofoca, o que é balela, né? Porque com o passar dos anos, tu falou que vem da Grécia, né? de Roma. Bem antigo. Bem antigo. E vem com nomes, né? Vai mudando, muda-se os nomes, né? E aí, como é que eu vou identificar isso numa rede social? Que a velocidade da rede social é tamanha. A gente sabe que é muito rápida. Como é que eu vou identificar isso para que eu não caia, né, vamos dizer assim, eu não caia no descaso, eu não venha ter prejuízo com a justiça, tanto faz eleitoral como a justiça comum? Como é que eu faço para identificar? O primeiro passo é a autorresponsabilidade, é você ter o bom senso de checar essa notícia. Primeiro, como as pistas do que são as fake news. Um título já é de cara muito alarmante, aquela coisa assustador, uma epidemia, não sei o quê, e pedindo sempre para a pessoa compartilhar. Aí faz ali um texto bem na linha um pouco sensacionalista e com tudo mais. Nesse texto a pessoa não cita fontes, né? E se citar a fonte, vá até se citar um site, se citar um outro meio de comunicação, ou vá a esse meio, procure e vasculhe para você encontrar. Geralmente, uma outra coisa que é interessante observar é a data da publicação, a data
desse assunto, porque há pode até ser considerada uma espécie de modalidade das fake news, que é a descontextualização da notícia, né? É uma notícia antiga que está num outro contexto. Pronto, se eu tivesse falado assim, teria sido melhor. Então, tem que ficar atento a isso. É basicamente isso. E pedindo para compartilhar. Está acontecendo isso desse jeito, precisamos atingir 2 milhões, essas coisas, assim você já fica um pouco com o pé atrás, né? Muito bem. Doutor, deixa eu lhe perguntar, vindo essa questão eleitoral, eu quero ser fiscal, como é que eu faço para me ser fiscal nessas eleições? Olha, nas eleições, como essas eleições são estaduais, os juízes das zonas eleitorais só tem o poder de fiscalização, ou seja, só exerce o poder de polícia, ou seja, toda a jurisdição ela é feita no Tribunal Regional Eleitoral. Com relação aos fiscais, o cidadão, o eleitor, ele já tem esse poder. Não precisa ele estar com um crachá, portanto, que é fiscal de partido ou coligação. Ele tem o poder de chegar na sessão, na zona, fiscalizar a zona, os representantes da coligação. Agora se ele quer realmente participar ativamente como fiscal de coligação, que ele procure os representantes na sua cidade e se informe sobre o período que geralmente no Comitê Central dos partidos se informa sobre esse procedimento. Doutor, eu observo em cidades menores, né, cidade como Igarapé do Meio, até mesmo Santo Inês, né, que é a terra aqui do nosso amigo Pepeiro, a gente identifica pessoas usando o boné com o número de um candidato. O número do partido está lá. Né? Isso não é proibido? Boné não é proibido. Não é proibido. Inclusive, você pode usar boné, camisetas, desde que você seja a pessoa que custeou esse boné. Inclusive, no dia da eleição, você pode usar esse boné, uma camiseta do candidato, você pode votar, desde que a sua manifestação seja individual e silenciosa. No caso, eu posso pedir para confeccionar uma camisa com o nome Alex Carlos, vote Alex Carlos. Eu posso pedir para confeccionar a camisa? Pode sim, inclusive pode. Agora o que você não pode fazer é fazer 3, 4 camisas e você e seus amigos para a porta de um colégio e ficar divulgando essas camisas, porque dá a entender que isso é propaganda eleitoral, o que é proibido no dia. Suponhamos que eu e uma meia dúzia de amigos, né, nós vamos fazer essa camisa, não só para o dia da eleição, mas eu quero vestir uma camisa e mostrar que eu voto no candidato X. E aí eu vou para uma caminhada do meu candidato e lá aparece mais 6 pessoas com a mesma camisa. Isso quer dizer que é proibido? Caracteriza que o candidato que deu aquela camisa, como é que funciona assim? Não é proibido. Se essas pessoas forem os autores, se foram os que patrocinaram essas camisas, não é proibido. Só se ficar provado que o candidato foi o patrocinador dessas camisas. Aí sim, mas caso contrário, não. Muito bem, tá aí, a gente está conversando aqui com um advogado e um jornalista, esclarecendo para você, ouvinte do Papo Legal, sobre fake news e o que é proibido e o que é permitido nessas eleições. Claro que tem muita coisa, né, doutor, para se falar, que é muito complexo. Eu gostaria de dizer que a legislação eleitoral ela é bem vasta e é uma legislação dinâmica, que a cada eleição sofre mudanças, inclusive tem temas que os tribunais ainda não têm um entendimento consolidado. Inclusive, com relação ao WhatsApp, que é a rede social mais usada pelos brasileiros, ainda não foi regulamentado o seu uso.
Certo. Deixa eu lhe perguntar agora. Agora a gente, né, falou de carro de som, falou de bandeiras, de cartazes. Vamos para a internet, a campanha na internet. O que é que pode, o que é que não pode na internet? Porque a gente vê muita gente em seus status do Facebook, em seus status no WhatsApp, nas suas redes sociais, reproduzindo informação. O que é que pode na internet, o que é que não pode, doutor? Alô? Alô? Oi, tá ouvindo? Alô? Oi, tá ouvindo? Alô? Vamos lá, retomar o contato com ele aí. Vamos aqui com o Pepeiro. Pepeiro, tu falou de deu algumas dicas, né, para os ouvintes aí sobre a fake news. E a gente trouxe um assunto também que é a relação à apreensão de motos. Tu colocou também, né, para os ouvintes o que é, o que não é, nessa história toda. Vamos falar de internet nessa campanha que saiu dos carros de sons, o teu ouvido está tranquilo, tu não ouve mais aquele barulhão. Mas na internet a gente vê muita poluição. Sim. Né? A gente vê muita poluição. E a gente vê também, né, que muitas dessas poluições são fake news. Né? E aí, tá no ar? Tá ouvindo agora? Alô? Oi, tá agora, tá ouvindo? Alô? Direciona para mim aqui. Ô, doutor, tá ouvindo agora? Deixa eu ajeitar aqui. A ligação. Tecnologia. Vamos lá, Pepeiro. Essa questão das pessoas estarem mandando umas para as outras fake news, né? Tu falou de algumas dicas e tudo. O que a pessoa tem que dizer para a outra quando ela reporta uma informação dessa? Que até a pessoa, por exemplo, eu mandei para ti uma informação e aí eu não sabia que era fake news. Como é que eu tenho que dizer para as pessoas? Olha, essa daí é uma das primeiras consequências dessa propagação das fake news, que é você emprestar a sua credibilidade àquele assunto. Você transmite aquela informação, a pessoa, às vezes, ela só vai olhar porque foi você que enviou para ela. Então, por respeito a você, por admiração, algo nesse sentido, então ela pega a sua credibilidade, essa fake news, você empresta a sua credibilidade para ela. Certo. Então a pessoa vai criar uma espécie de... Se isso ficar frequente, a pessoa, quando notar que você está... Ela vai começar a ter uma outra imagem sua. Dizer, nossa, essa pessoa não checa essas informações, por que ela não olha, não procura os meios oficiais de comunicação? Né? Inclusive, essa questão está tão avassaladora das fake news que há agora agências especializadas, é uma outra ramificação do jornalismo aí, que somente para checagem, né? São os fact-checking, né? São as agências para checar se a notícia é verdadeira ou falsa, né? Se é fake news ou não. Tá aí, vamos lá, tá ouvindo agora, doutor? Tô ouvindo, ok. Certo. Vamos falar agora do que pode e o que não pode na internet, doutor. Tá certo. A propaganda na internet, ela pode, em regra tem que ser gratuita, e publicada em site oficial do candidato, partido ou coligação, e hospedados no Brasil, em blogs e redes sociais. Agora o candidato ele pode fazer o impulsionamento desse conteúdo na internet, ou seja, aqueles posts que sejam pagos, ou seja, os posts pagos nas redes sociais. Deixe que seja identificado e contratado por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes, e devendo contar CNPJ ou CPF do responsável ou a expressão propaganda eleitoral. Doutor, qual é a manifestação do eleitor que pode ser perigosa, né, ser um perigo ali para o candidato? Porque tem eleitor que muitas vezes ele é apaixonado, né, por um candidato, aí o candidato está na cidade X, ele pega umas imagens que ficam circulando na internet, começa a fazer montagens e começa a disseminar essa informação. Prejudica ou não o candidato? Com certeza, isso está acontecendo demais.
recentemente está crescendo o número de representação aqui no TRE, visando a retirada desses postos. E se chama-se a truncagem, a montagem de vídeos, imagem, e certo em face de um candidato A ou candidato B. Hoje é o último dia, né, para julgar os candidatos, né, que têm alguma denúncia no TRE, não é isso, doutor? Isso. A partir daqui, se o candidato for impugnado, o que acontece? Olha, a partir de hoje, se o candidato for impugnado, ele vai ter que concorrer subjúdice. Certo. E ele continua sendo candidato? Sim. Continua, mas sendo subjúdice. Até ser julgado o prazo final dos registros de candidaturas. Vamos supondo que esse candidato, né, fica aí na geladeira, né, continua pedindo voto, não é isso? Isso. E ele se elege, se ele for eleito, o que acontece? Ele assume ou... Não assume, inclusive se os votos deles não são nem contabilizados. Eu vou ser mais direto, que é o que o ouvinte está querendo saber. Né? Saber sobre a candidatura do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está preso o candidato, hoje vai ser julgado, né? Fica sob júdice, como você falou. Ele continua sendo candidato? Olha, no caso do Lula, não tem como, porque ele realmente está inelegível. Não tem como o tribunal conceder nem para ele concorrer sob júdice. Não tem como. A lei da ficha limpa com relação ao Lula é clara. Não tem como. A questão de registro da candidatura dele, lá, o pedido de registro, é mais questão política. Inclusive porque os advogados do ex-presidente Lula, como a legislação eleitoral diz que você que você pode juntar são as certidões, antecedentes criminais do domicílio do candidato, no caso de São Paulo, na Justiça Estadual de São Paulo e Federal, não consta nada contra o ex-presidente Lula. A condenação do ex-presidente Lula se encontra no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Mas quando o Tribunal Superior Eleitoral for analisar esse pedido, com certeza o Procurador-Geral Eleitoral vai levantar essa questão. Dificilmente o tribunal vai deferir o pedido de registro dele de candidatura. Então, nesse caso, não vai passar de hoje, né, como você está colocando aí, Lula não continua sendo candidato a presidente do Brasil. Olha, se for seguir o entendimento dos tribunais, do TSE, e o entendimento, inclusive, do STF, não passa. Mas a legislação eleitoral, ela muda constantemente. A composição do Tribunal Eleitoral muda, o entendimento que era de uma eleição na próxima muda, porque muda a composição da Corte, que a Justiça Eleitoral ela não tem um quadro fixo de magistrado, somente de servidores. Então, essa rotatividade de magistrados, magistrado eleitoral, faz com que a jurisprudência dos tribunais eleitorais seja muito dinâmica. O que eu posso dizer hoje, se for seguir o entendimento de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula está inelegível, não pode concorrer à eleição. Muito bem. Pepe, tem mais alguma dica sobre fake news, para as pessoas ficarem atentas a esse mal? Para esse período eleitoral, uma questão bem interessante que vai ficar difícil de a pessoa não embarcar nas fake news é a questão que todos nós temos algo, as pessoas, tipo assim, são times, tem o lado A, o lado B,
Então, facilmente você achar interessante uma informação que vai degrinir a imagem do seu lado adversário, no caso. Isso, nesse momento, gente, vamos ter dúvida, vamos ser céticos em relação a tudo que está na internet. Sabe, é produtivo atualmente essa questão das fake news. Teve um rapaz lá nos Estados Unidos, no período da eleição entre o Trump e a Hillary Clinton, que ele, embora sendo defensor dela, criou uma fake news que gerou muita polêmica e quase que chegou a prejudicar ela. Só que, no entanto, ele ganhou o correspondente a R$25 mil só de cliques por isso. Então, tem pessoas que está sendo vantajoso nesse hábito. E a gente tem que ser cético. Procure os meios oficiais. Há uma questão aí também que as pessoas sempre falam que os meios de comunicação oficiais são manipuladores, são aquilo. Pessoal, mas é jornalismo. Você tem que ter a credibilidade. O jornalismo ele tem credibilidade por quê? Porque a notícia ela tem testemunhas, tem fontes, o que, quem, quando, onde, por quê. Ela tem que ter esse preenchimento. E a questão da imparcialidade. Só que há uma chamado efeito da imprensa hostil, que embora seja uma notícia neutra, mas eu vou julgar ela sob o meu ponto de vista. Então, a gente tem que ser realmente cético, porque isso pode ser prejudicial para pessoas, ou pessoas já foram mortas aqui no Brasil por causa disso. E, enfim, até a sua própria credibilidade, se você sair compartilhando essas coisas, as pessoas vão ficar duvidando de você, né? Nossa, essa pessoa que eu admiro tanto, por que ela não para um pouquinho e checa depois essa questão das fake news? Mas é algo que também não dá para a gente ver logo de cara, tem que fazer essa checagem. Tem que fazer uma checagem, né? E aí, falou dessa questão da checagem, uma internet ruim, o cara não quer nem... Na verdade, o cidadão não se dá nem o trabalho de ler, né, o que está recebendo, e às vezes ele só olha o título ali, como tu já falou, é o título polêmico, né, e já chega... Ele quer sair na frente, ele quer estar sempre bem informado, quer compartilhar e sai compartilhando. Foi feita uma pesquisa recentemente numa instituição que ela abrange 140 países, Alex, e chegou-se à conclusão de que 60% dos leitores, 69% na verdade, nem leem o primeiro parágrafo. Então só olhou e sai compartilhando. Aí, isso, né? Doutor, tem mais alguma informação para os ouvintes? Alguma dica? Olha, com relação ao fake news, o que eu aconselho é que hoje no Brasil estamos vivendo uma guerra partidária. Hoje você ou é de esquerda ou é de direita. Hoje, como se diz, hoje as amizades, as redes sociais estão fazendo. Então, essas pessoas que têm acesso a essas notícias, eu peço que primeiro verifiquem se essas informações são corretas, porque essas informações, essas notícias, elas são publicadas com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos. E essas notícias falsas, ela também acaba prejudicando também o trabalho de você da imprensa. Torna mais difícil para os jornalistas cobrir notícias significativas pelo o fato de, hoje, essas notícias falsas se espalharem de uma forma muito rápida nas redes sociais. Inclusive também o WhatsApp também pode ser utilizado também para essa divulgação de notícias falsas. Os jornais, televisão, rádio e as mídias sociais. Ou seja, hoje, para onde você for mexer, em qualquer rede social, você pode ser refém de uma notícia falsa. Então, você tem que ter o critério de verificar se essas informações realmente batem. Porque hoje, principalmente as pessoas do Facebook, quando ela olha uma notícia que realmente, principalmente que interessa ao lado dela partidário, falando de um candidato da oposição que ela não é simpatizante, a primeira coisa que ela quer fazer é compartilhar
confiar, sem ao menos verificar se essas informações são verídicas ou não. Então, o que eu peço e sugiro? Mais atenção para esse tipo de notícias, que infelizmente é recente e a tendência é aumentar. Quanto mais se aproxima do período das eleições, o número de representações no tribunal pedindo a exclusão desse tipo de notícia das redes sociais vão aumentar, porque a guerra partidária não é somente... Eu não digo que há guerra partidária entre os candidatos, mas sim entre os eleitores, principalmente nas redes sociais. Então, muita atenção com relação a essas notícias. Muito bem, você ligado aqui no Papo Legal, a gente está batendo um papo com Pepero Caldas, que é jornalista, e com o Wilson, que é advogado. A gente está falando sobre fake news, sobre o que pode e o que não pode nessas eleições de 2018, e mesmo a gente dizendo que o pessoal não pode, Pepero, que não deve e que é crime, o pessoal é teimoso, né, doutor? O pessoal, na verdade, como se diz, é a paixão política. O brasileiro não fala, mas todo brasileiro tem um político de estimação. Então, às vezes, isso prejudica ele nas redes sociais, principalmente agora, recentemente, nessa história política do Brasil, que começou lá com o impeachment da Dilma Rousseff, acirrou os ânimos dos brasileiros nas redes sociais. Está praticamente uma guerra virtual hoje. Doutor, pegando o gancho aqui, usando a oportunidade, a gente observando o estado do Tocantins, eu já falei isso aqui, eu acho que umas 200 vezes nesse programa, que o pessoal lá teve uma eleição recente e teve uma abstenção muito grande lá. Você acha que nessa eleição vai haver uma abstenção grande no Brasil, ou até mesmo no Maranhão? O que você acha? Qual é o seu ponto de vista para isso? Olha, as previsões é que realmente haja um número significativo. O brasileiro, nos últimos anos, ele devido à corrupção no sistema eleitoral, político principalmente, ele não tem mais vontade de votar, acha que nenhum dos candidatos que estão na disputa e representa, que tem condições de governar, fazer algo em prol da sociedade. Mas eu gostaria de dizer para os eleitores que há candidatos bons, infelizmente são a minoria, mas que vale a pena ao eleitor, no dia 7 de outubro, comparecer à urna e votar conscientemente. Quando eu falo no voto consciente, eu falo um voto tomado a partir de informações adequadas, que aponte ao eleitor que o votado é quem está mais apto a atender às demandas da população. Vamos esquecer essa ideologia partidária de lado, que candidato A é bom, mas é do partido tal. Então, no voto desse candidato, você tem que olhar as propostas do candidato, não necessariamente a sigla partidária que ele estava vinculado. Muito bem, doutor. Tem alguma pergunta para ele, Pepe? Não, só agradecimento. Foi todas as colocações bem esclarecedoras. Muito obrigado, doutor Wilson. Foi uma honra compartilhar esse momento com o senhor, tá? Obrigado, Alex Carlos, pela oportunidade. Obrigado, Pedro Carlos, pela troca de conhecimentos. Um forte abraço para todos os ouvintes, internautas da Rádio Progresso FM. Nós que agradecemos e lhe aguardamos numa próxima oportunidade. Tá ok, muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, a gente bateu um papo aqui com o Wilson e a gente continua com o Pepero. Pepero, vamos ver aqui, no decorrer do processo aqui, a gente vai ficar aqui mais uns 10 minutinhos, que é só até 12 horas, são 12 e 6. Mas a gente vai ficar até umas 12 e 15.
vamos mudar um pouquinho desse cenário da fake news, né? E a gente observa que tu está percorrendo alguns municípios do Maranhão, ministrando palestra. Fala um pouquinho para a gente aí. E se tu vai estar em Igarapé do Meio em algum momento para estar contribuindo. Com certeza, né? Nós estamos aqui à disposição e com maior alegria a gente vem sim e estaremos. Igarapé do Meio merece sentir e aprender essa questão da evolução, né? Hoje em dia, a comunicação, nós estamos vendo a globalização, né? Então, nesse meio todo de globalização em que o mundo está na palma da mão, a comunicação ela é um grande destaque. Você saber se expressar bem, saber se comunicar no padrão linguístico adequado da pessoa, do seu interlocutor, você vai ter um grande diferencial. Então, pensando nisso, nós criamos, e obrigado pelo espaço já, Alex, para falar sobre esse projeto, é o projeto, o treinamento Poder da Comunicação no Comércio. É um treinamento com técnicas práticas, com duração de 4 horas, bem intensas mesmo, de treinamento, e a pessoa vai aprender, ela vai conseguir ver o quão comunicativa ela é. E nós estamos, graças a Deus, algumas cidades, algumas pessoas estão visualizando isso, e a gente já estaremos nos dias 13 e 14 de setembro agora em Santa Luzia, e no dia 15 em Zedoca, e já há uma previsão já na agenda para o dia 14 de outubro aqui em Igarapé do Meio, mas se for para vir até amanhã, eu já estou à disposição. Pepero, uma pergunta aqui do Wagner Silva. Acho que esse aqui tu conhece, né? Um grande mestre, uma honra. Ele está falando aqui, para tu responder essa questão aqui, né, das agências, né, que fiscalizam os fake news. E ele diz o seguinte: até agora foram removidas centenas de páginas de um determinado segmento ideológico, e do outro não. Foi comprovado que as agências de checagem são todas voltadas para os mesmos viés ideológicos. E aí ele quer saber da opinião acerca disso. Muito obrigado, Wagner. Wagner é meu mestre, cara. Eu admiro muito esse cara, ele me inspira muito, e que bom. Infelizmente, essa questão dos prós e dos contras, do bem e do mal sempre vai existir, né? O que é triste, a gente, porque se trata de país e parece que tudo a gente vai culminando na questão da corrupção, né? Então, a gente fica triste com isso. No entanto, há agências sérias, credenciadas em relação a isso, tá? Essa questão política que é a mais delicada ainda, né? É mais delicada ainda. E sempre vai haver essa guerra, como a gente vinha falando agora há pouco, né? Então, assim, é só lamento em relação a isso. Porque a minha visão é a visão de profissional, de uma pessoa dessa área da comunicação, e muito me entristece de ver pessoas que acabam se tornando, como muitas outras, apenas massa de manobra, né? Vamos pelo menos aqui na nossa região, Vale do Pindaré, né, tá passando essas orientações para os ouvintes, para os nossos seguidores, né, enquanto profissionais que somos, de como combater, né, esses fake news. Vamos ver o que a gente pode fazer, né, Pedro? Rony, eu vou te mandar uma imagem aí, e aí tu apresenta para o pessoal do Facebook, quando tiver no jeitinho, tu me diz. Eu vou pedir para o ouvinte, eu vou dizer o que é a imagem para você que está ouvindo aqui. Daqui a pouquinho eu vou dizer qual é a imagem. Aqui em primeira mão, a gente recebendo essa imagem, né? A gente muito comentou de segundo turno, mas já rolou no primeiro turno. E a gente continua aqui, né, batendo um papo com o Pepero Caldas, aqui no Papo Legal, transmitido pela Progresso FM, pela Voz Missionária e pela Sucesso FM. Né? Pepero, esse momento político, todo mundo fala que não gosta de política, que detesta e tudo, mas a gente vê o contrário. Então, foi feito um estudo em 1967 por Jim Brock e Joe Malone sobre essa questão de interesses. O teste foi da seguinte forma: aquele gravadorzinho antigo, né? Eu não sei se você usou ainda na época de rádio, que eu cheguei a utilizar o gravador de voz para fazer entrevistas. Então, eles dois convidaram algumas pessoas, um grupo fumante e um grupo não fumante.
E a tarefa dessas pessoas, desses dois grupos, era simplesmente identificar, avaliar o potencial de um apresentador, apenas ouvindo a voz dele, sobre um assunto. Essa mesma pessoa gravou, em meio a chiados, uma imagem pró e uma imagem contra o tabagismo. As pessoas, e a tarefa para você ouvir de forma mais nítida, tirar esse chiado, você aperta no botãozinho, e tinha um botão para apertar para ficar mais limpo. Conclusão, as pessoas que não fumavam, elas apertaram para o áudio ficar mais limpo quando a mensagem era de acusação do fumo, do tabagismo. E as pessoas que eram fumantes, o contrário. Estou falando essa história toda para dizer que nós sempre seremos influenciados. Querendo ou não, nós temos essas influências e o que nos resta é tentarmos ter o maior bom senso possível. As pessoas falam que não gostam, mas nós brasileiros, nós somos um povo muito apaixonados. É a mesma coisa da Copa. Você reclama da Copa, protesta, tem aquela seu posicionamento de forma negativa e contrária. No entanto, quando começa, você já compra a sua camisa do Brasil, já vai a mesma coisa é esse momento agora. As pessoas dizem que não, mas acabam sendo influenciadas e têm a sua opinião formada e vai divulgar, né, o seu pensamento, ainda mais com a ascensão das redes sociais. Né? Muito bem, a gente bateu um papo com o Wilson Souza, que é advogado e entende do assunto de legislação eleitoral. E aqui com o Pepe. Pepe, pode deixar as suas considerações finais. Eu vou te mostrar aqui a imagem e eu vou encerrar o programa. Quando tu der passar as suas considerações finais, eu vou encerrar o programa, né? Depois, viu, Rony? Depois das considerações dele, tu vai mostrar a imagem pro pessoal do Facebook. Com certeza essa imagem, quer ver, verifica no teu telefone. Com certeza ela já está em muitos grupos. Faz horas, né? E aí, Pepe, tu já olhou a imagem, né? Sim, sim. Tu entende um pouco de imagem. Resta saber se é fake news ou fato. O fato. Entendi. Vamos lá, bom, Alex, eu agradeço o seu convite, agradeço o espaço e parabenizo você pela iniciativa, pelo projeto, pelo programa Papo Legal, que ajuda a conscientizar e levar informação para muita gente. Parabéns mesmo pelo projeto. E você que está em casa, você que me ouve agora pela Voz Missionária em Pio 12, você que me ouve pela Sucesso FM, Boa Vista do Gurupi, e o pessoal aqui de Igarapé do Meio e Redondeza, que está ouvindo pela Progresso FM, foi muito bom estar aqui com você. Obrigado pela companhia. Você do Facebook que nos acompanhou também. Eu espero ter contribuído. Eu espero que pelo menos 10% do que eu tenha falado aqui tenha sido de proveito para você e que faça um sentido. Obrigado. Um ótimo fim de semana, uma ótima sexta e um ótimo mês de setembro que já começa a partir de amanhã. Um abraço. Muito bem, vamos aqui. Antes de eu encerrar e pedir para mostrar a imagem, ainda não, Rony. Está muito agoniado. Mandar um abraço mais uma vez para o Toninho do Bairro Novo. Segunda-feira vai estar com a gente. Abraçar o Léo Gonçalves, o Alex Silva, Veri Falcão, Jennifer Carvalho, José Rodrigues, Raicinha Freitas, Miriam Cunha, Antônio Carlos, Jaqueane, a Rosa Freitas, e muita gente que mandou aqui um alô para a gente, que está ligado na nossa live pelo Facebook. Você também que está sintonizado com a gente no município de Igarapé do Meio, de Pio 12, Boa Vista, do Gurupi. Um forte abraço a todos vocês, um bom final de semana. E você do Facebook agora com a imagem que vai aparecer aí para ti. Né? A imagem é a seguinte, você ouvinte do rádio. Rosiana no centro, né? O ex-prefeito de Igarapé do Meio, Raimundinho, ao lado, e o ex-prefeito de Igarapé do Meio, Antônio Berto, ao lado de Rosiana. E aí vem a pergunta que não quer calar. Houve o rompimento do ex-prefeito Antônio Berto com o atual prefeito Almeida Souza? Segunda-feira a gente passa essa informação em primeira mão para você. Forte abraço, mais informações em jornalacorda.com.br ou você pode estar curtindo a nossa página no Facebook, @acorda.com.br. Tchau, tchau. Até segunda-feira.